Olá, queridos! Aqui é o nosso vídeo número 2 sobre obesidade e as dificuldades e facilidades no emagrecimento. Meu nome é Ana Luísa Perrê, eu sou médica, sou endocrinologista, para quem não me conhece, trabalho com reorganização do metabolismo e todas as questões endócrinas associadas. Então hoje nós vamos falar das crenças que possam estar limitando você a voltar a ter uma aparência saudável, um corpo em perfeita saúde. E a obesidade, ela, por mais que não pareça, que algumas pessoas digam que podem ser saudáveis mesmo estando obesas, a obesidade ela é sempre um abreviador da vida. Ela sempre vai trazer a médio ou a longo prazo, muitas vezes até a curto prazo, danos bem graves e muitas vezes irreversíveis para a saúde. Então, se você quer saber sobre essas questões das crenças, o que pode estar atrapalhando, por que muitas vezes você está tentando emagrecer um tempão e não consegue, perde alguns quilos e recupera tudo outra vez, e essa jornada parece infinita, vira uma guerra contra a balança, o que quer dizer isso? Então assista até o final, compartilhe, curta esse vídeo para que outras pessoas também possam compartilhar dessas informações que são tão importantes. Hoje em dia, a obesidade é uma das doenças que mais comprometem a sobrevivência do ser humano. Até diante desse momento atual que nós estamos passando, as pessoas que mais têm risco e que estão entre o grupo de risco para a questão da pandemia, que podem mais se prejudicar diante de qualquer doença infecciosa ou inflamatória que peguem, são as pessoas obesas também, porque ali existe um grau de inflamação, um grau de deterioração do organismo, um grau de má resposta do sistema imunológico e que pode agravar um monte de outras doenças que apareçam, que pode trazer uma má resposta às infecções, às inflamações, a parte cardiovascular fica bastante comprometida, pode levar ao diabetes, pode levar a processos inflamatórios, inclusive cerebrais. Então, a obesidade hoje é considerada uma doença grave e não é mais considerada apenas uma característica, é realmente uma doença e precisa ser abordada com toda a seriedade que merece. Vamos então falar sobre essa questão das crenças, porque enquanto não se trabalhar dentro de você o que leva você a precisar ter esta aparência e também essa capa de proteção que por um aspecto a obesidade é no seu corpo, você não consegue desprogramar isso e não consegue ter sucesso diante das muitas tentativas e dietas diferentes e remédios e tratamentos. Num próximo vídeo, como eu já comentei no primeiro da série, nós vamos falar dos distúrbios metabólicos, das questões que podem estar acontecendo e comprometendo a sua saúde metabólica e até atrapalhando o emagrecimento. Mas o que eu vejo na minha prática é que as pessoas que tentam, vão aos médicos, tomam remédios, ajustam o metabolismo, ajustam a tireoide, vão fazer exercício, fazem 1000 dietas, vão ao nutricionista e não conseguem emagrecer, existe uma questão ligada à autoestima, ligada a crenças que foram muitas vezes construídas lá na infância, do porquê, de uma sensação principalmente de desproteção, aonde essa pessoa não se sente segura e precisa de uma proteção. Todas as pessoas que desenvolvem obesidade têm essa característica em comum, são pessoas que lá atrás não têm muitas vezes nem consciência do que aconteceu, porque essas coisas são construídas lá na primeira infância, antes dos 7 anos, tem muito a ver com as relações com os pais, com as fragilidades lá atrás na infância. Essa pessoa em algum momento sentiu necessidade de se proteger, viu o mundo como algo ameaçador, viu que não estava tendo os cuidados necessários e tratou de formar uma camada protetora. Então, antes de tudo, o que você deve se perguntar é: eu estou me protegendo do quê? Eu estou sentindo ameaça da onde? Em que a minha vida me traz uma sensação de insegurança? Se na sua vida atual você em momento nenhum se sente inseguro, se sente desprotegido ou se sente atacado pelo ambiente que lhe cerca, pelas pessoas que convivem com você, pelas pessoas que lhe criaram, pense um pouco lá atrás, talvez em situações
da infância. Muitas pessoas vão precisar realmente de um acompanhamento terapêutico para conseguir resolver a obesidade, porque quase sempre existem memórias que foram tão difíceis de lidar e que o nosso cérebro acaba provocando um esquecimento. Isso é uma das reações de defesa do nosso organismo, quando existem memórias que são muito difíceis, quando certas relações foram muito agressivas, o cérebro se encarrega de apagar. E aí você não se lembra muitas vezes de nada, você ao contrário, você se defende criando um ideal, às vezes racional, de que tudo que lhe aconteceu foi maravilhoso, e algumas vezes nem intencionalmente, porque aqui nós não estamos para ficar acusando nada do que lhe aconteceu, nem pai, nem mãe, nem nada, mas é entender que muitas vezes certas memórias criaram em você uma sensação de desproteção muito grande e podem ter agido no sentido de te trazer uma profunda insegurança. Toda pessoa obesa tem dentro de si uma profunda insegurança que precisa ser trabalhada, que precisa ser cuidada. Tem uma sensação de inadequação, de eu não sou bom o suficiente, eu não tenho condições de lidar com certas situações, eu não agradei o suficiente. E por mais subjetivo que pareça tudo isso que eu estou falando, se essas crenças não forem desprogramadas, a pessoa passa uma vida tentando resolver essas questões e não consegue. Então vamos pensar nelas primeiro, vamos pensar no que pode ser feito para que elas se desprogramem, para que você consiga de fato mudar esse padrão e se aceitar com uma outra imagem. Às vezes é uma pessoa que na infância foi até elogiada por ser bonitinho, fofinho, gordinho, aquele nenenzinho que foi muito elogiado porque era fofo demais. Ou às vezes essa criança viu pessoas que tentavam lhe dar amor através de comida, tentavam, toda vez que a criança chorava, dava comida, toda vez que a criança reclamava, dava o leitinho. Pessoas que às vezes obtiveram afeto através da comida. Então, na vida adulta, ficam tentando reproduzir isso, se agradando, se auto-agraciando com comida, ou com bebida, ou com algum tipo de símbolo que tem a ver com esse afeto que recebeu na infância, ou com o desafeto. Às vezes faltou muito afeto e essa pessoa tentou suprir comendo, muitas vezes bebendo, muitas vezes vai para um lado até mais agressivo e acaba se tornando um comportamento autodestrutivo quando chega ao abuso de substâncias que, assim como a comida e a bebida, podem destruir o organismo se isso não estiver equilibrado. Então vamos pensar em desprogramar essas crenças. Muitas vezes o que está por trás é uma dificuldade de autoaceitação. Como essas questões são muito profundas e são muito difíceis de lidar, muitas vezes uma pessoa precisa de uma terapia durante anos, precisa de alguém, de um profissional competente que lhe ajude a desprogramar essas questões que estão ali atuando destrutivamente quase que para uma vida inteira. Mas uma pequena sugestão que eu posso dar para quem não pode ou não quer ou não tem condições no momento de procurar um bom profissional de terapia é você reprogramar com certas afirmações positivas a seu próprio respeito. É olhar para o seu corpo carinhosamente e não ofensivamente. É olhar para você e afirmar: eu estou bem, eu estou saudável, eu sou magro. Traga para o seu presente aquilo que você deseja e o seu cérebro começa a programar mudanças de comportamento sem você querer. Assim como essas crenças às vezes estão muito inconscientes, você nem sabe de onde vieram, o que aconteceu, que bobagem, não é nada disso. Se você começa a fazer afirmações positivas diariamente para o seu corpo: meu corpo é saudável, meu corpo é lindo, meu corpo é magro, eu estou feliz, eu estou em paz. Você começa a mudar esses padrões e de repente você começa a comer melhor, não sabe nem porquê. Você começa a se sentir mal com certos alimentos que são tóxicos para você, que você se sente envenenando o seu corpo. Você começa a não se sentir bem se você exagerar em certas medidas e você começa a procurar automaticamente alimentos e atividades que lhe façam bem. Uma coisa muito importante de você pensar é que a alimentação ela deve ser algo
afetivo, agradável, amoroso, algo com o qual você possa realmente comemorar junto das pessoas que você goste. Então, nada de pensar que para emagrecer você tem que se privar de tudo que você gosta. Isso não funciona. Dietas radicais não funcionam. Isso eu ainda vou abordar num próximo vídeo. Mas a alimentação, ela só vai funcionar de realmente te emagrecer quando você comer de maneira amorosa com você mesma. Então, ou mesmo, você deve comer as coisas que você gosta, mas nas proporções que não te façam mal. Você deve buscar alimentos até que são gostosos, mas que às vezes não são tão saudáveis, sempre com uma maior proporção dos alimentos que são saudáveis, que são bons, que vão te trazer vitalidade, que vão trazer as enzimas que o seu corpo precisa, os minerais, as vitaminas, as proteínas, e para isso sim você pode ter a orientação de um bom profissional de nutrição. Mas mais importante do que a dieta em si, dizendo qual a quantidade do que você deve comer, é essa paz interior, esse estado amoroso com você mesmo, essa afirmação positiva de você mesmo, para que você automaticamente comece a moderar aquilo que está em exagero e não está bem para você. Todos nós sabemos aquilo que faz mal e aquilo que faz bem. Todos nós, se começarmos a nos conectar com o nosso corpo, vamos perceber o dia que nós comemos ou bebemos algo que não foi bacana, que a gente não fica bem, não fica saudável, não se sente bem no dia seguinte está doente, está um pouco inflamado, está se sentindo mal, o estômago dói, está meio de ressaca, às vezes, de alguma alimentação ou bebida que não ficou bem. Então, seu próprio corpo, ele diz para você. Já ao contrário, quando você come alguma coisa que é saudável e na proporção saudável, você se sente bem, você fica alegre, você fica leve, você dorme bem, você não passa mal. Então, esse instinto precisa ser resgatado. E ele só vai ser resgatado à medida que você tenha realmente amorosidade consigo próprio. Comece a considerar que você merece um corpo saudável, que você pode construir esse corpo e que você não é refém de nenhum metabolismo lentíssimo, nem de nenhuma doença grave, nem de nada que possa fazer o seu corpo ficar desse jeito, que não seja a sua própria maneira de lidar com ele. Então, queridos, até um próximo vídeo. Espero que tenha colaborado. Um beijo muito grande a todos. Até a próxima.